Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel da disciplina de Cinemática e Dinâmica. Bom pessoal, na aula de hoje, não sei se vocês se recordam, mas na semana passada o que vocês viram, nós fizemos alguns exercícios de representação de vetores bidimensionais e nós também vimos como a gente pode fazer a representação de vetores, tridimensionais, utilizando tanto cossenos diretores como os versores, ok? O conceito de versor. Então, na aula de hoje, pessoal, qual que vai ser o objetivo, tá? Primeira coisa, eu vou fazer um exercício utilizando a lei dos cossenos para a gente dar uma relembrada, que é uma lei muito importante. E depois nós vamos resolver exercícios de representação vetores tridimensionais, mas exercícios, cada um deles utilizando o conceito de versor ou de cossenos diretores, tá bom? Bom, pessoal, então, para quem não se recorda, nós vimos que a lei dos senos ela pode ser utilizada para obter um ângulo ou o tamanho de um dos lados aí do triângulo, sendo que a proporção entre o lado e o seno do ângulo oposto ele é mantido, tá? E também nós vimos a lei dos cossenos, tá? Não vou ficar repetindo porque nós já vimos isso aqui, tá? Então quem está com alguma dúvida, retorna ali na aula passada que eu expliquei, expliquei mais minuciosamente esses conceitos aí, tá? Bom, pessoal, com base nisso, nós vamos resolver esse exercício aqui, tá? Que inclusive está no slide de vocês, mas que eu gostaria de trazer para vocês. Então, ele pede para determinar o comprimento da biela AB, definido antes um vetor posição cartesiano RA para RB e depois determinando sua intensidade, tá? Bom, pessoal, aqui nós temos diversas formas de fazer, tá? Eu vou tirar essa figura aqui, extrair, para a gente ver uma das formas que poderia ser feita, tá? Que eu não vou fazer dessa forma, mas poderia ser feito, tá? Então, pessoal, ó, veja que aqui essa seria a posição RA que eu conseguiria obter decompondo, tá? Ó. Como? Ó, se a gente pegar esse triângulozinho aqui, ó, eu vou até extrair aqui, ó. Se a gente pegar esse triângulo aqui, ó, e dar uma aumentada, nós temos que esse é o RA, que é 125 milímetros, e esse RA ele forma um ângulo de 90 graus, ó, se a gente analisar esse triângulozinho aqui, tá? Então ele pode ser decomposto em um RAY e um RAX, tá? Só que o RAY, pessoal, eu desenhei na posição errada, tá? Ele é para cima, tá? Vou até dar uma corrigir aqui. Isso que eu estava comentando com vocês, tá? Esse ângulo aqui é 25 graus. Então, o meu RA, pessoal, ele é o RAX na direção Y, mais o RAY na direção J. O meu RAX ele está oposto ao ângulo de 25. Então, ele seria o RA, como é o ângulo oposto, seno de 25, tá? Só que veja, pessoal, que ele ele não está indo para a esquerda, então ele está na direção menos I. Então, ó, esse primeiro termo aqui ele é negativo. E o RAY, ele está o que? Adjacente ao ângulo de 25. Então, a gente utiliza o que? O cosseno. E ele está para cima, o que indica que está na direção J. Então, veja que assim eu consigo escrever o RA, tá?
O mesmo, pessoal, pode ser feito se a gente for analisar o RB, ó, né, ó, que é algo mais simples ainda, né? O RB, ele é dado aqui, ó. Tá vendo que ele está na horizontal? Então, ele está só na posição X, né? Ou seja, I. E quanto que é? 400, né? Então, seria o 400 na direção I. E aí, para eu obter o meu R, que é a distância de B com relação a A, que seria o tamanho da minha biela, basta eu somar essas duas direçõezinhas aqui, ó, tá? Tanto o RA como o RB, tá? Se eu fizesse isso, vocês conseguiriam encontrar essa distânciazinha aqui, ó, que é o R de B com relação a A. Tudo bem? Ok, pessoal? Então, fazendo isso, a gente conseguiria obter aí essa direção, tá? Qual que seria uma outra forma da gente fazer, tá? Uma outra forma da gente fazer isso é por meio da lei dos cossenos, ok? Como assim, professor? Vamos lá, ó. Vou desenhar, pessoal, ó, vou fazer o seguinte, vou tirar uma outra copiazinha aqui da biela, do sistema biela-manivela, que é o que nós temos ali no carro, tá? Ó. Então, ó, vamos dar uma ajustada. Veja que nós vamos ter, ó, um vetor aqui, ó, outro vetor aqui e o outro aqui, ó, ligando o AB. Veja que aqui eu tenho o quê? Um triângulo, ok? O que eu sei desse triângulo, pessoal? Tá? O que eu quero saber é esse cara aqui, é o comprimento do AB. O que eu sei do triângulo? Essa dimensão aqui, ó, que é 125 milímetros, essa aqui que é 400 milímetros, e nós sabemos também esse ângulo aqui. Como assim, professor? A gente não sabe que esse ângulo interno aqui é 25? Sabemos. E esse ângulo aqui, pessoal, é o quê? É 90, não é? Não é 90? Então, o ângulo total vai ser 90 mais 25, que vai dar o quê? 115. Então, pessoal, esse ângulo aqui, ó, ele é 115 graus. E aí, pessoal, nós podemos obter por meio da lei dos cossenos a distância B. Beleza? Tá? Vou chamar esse lado aqui de OA. Deixa eu colocar de outra cor aqui. E esse lado aqui, ó, de OB. Tá? Então, veja como que ficaria a minha lei dos cossenos. Ficaria o AB ao quadrado é igual a um dos lados aqui ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado, menos duas vezes um dos lados, vezes o outro lado, vezes o cosseno do ângulo ali, que é 115. Ok? Ó, se a gente voltar lá nos slides, ó, tá vendo? É isso aqui, tá? Isso é como se a gente quisesse achar o A e a gente tivesse o quê? O C, o B e o alfa, tá? Que é o que está acontecendo aqui na primeira expressãozinha, tá? Aí, pessoal, é só a gente resolver, tá? Vamos lá, ó. A direção do AB, perdão. O A é 125, o AB é 400, menos 2 vezes 125 vezes 400, vezes cosseno de 115 graus.
Então, ó, o módulo ao quadrado vai dar um determinado valor. Vamos calcular isso aqui rapidamente, tá, pessoal? Vai dar 125 ao quadrado, mais 400 ao quadrado, menos 2 vezes 125, vezes 400. O ângulo acho que é 115, né? 115 cosseno, ok? Se a gente colocar aqui o igual, vai dar o que? 217.886,83. Só que isso aqui é ao quadrado. Para eu calcular o módulo, eu tenho que extrair a raiz desse número aí, né? Desse trambolho aí gigante. Tá? Então, ó, tirando a raiz, nós vamos ter um valor de 466,78. O quê? Milímetros, né, pessoal? Porque se eu usei os outros lados em milímetros, o resultado é em milímetros também. Tá? Então, veja que ó, com uma simples conta eu já cheguei no resultado. Né? Por aqui, eu teria que... Né, ó, até cometi um engano aqui, pessoal. O R de B com relação a A seria o R de B menos o R de A, tá? Perdão. Muito mais fácil do que eu fazer o quê? Uma representação aqui, né, de cada um dos vetores, somar, para depois eu extrair a posição, ok? Tudo bem? E como que eu poderia extrair a direção? Aí vocês podem tomar como referência o que está acontecendo aqui, né? Eu, por exemplo, ó, aí depende do ângulo que vocês desejariam determinar. Por exemplo, se fosse esse ângulo aqui, ó, vocês podem utilizar, por exemplo, a lei dos senos, né? Ó. Como assim? Né? Seria o que? Vamos lá. O tamanho do AB está para o seno de 115, assim como o OAA, que a gente já sabe, está para o quê? Pelo seno desse ângulo aí que a gente quer saber, para saber a direção do vetor, tá? Então, o seno de θ, se eu isolasse aqui, né, ó, ficaria OA, o módulo do OA, dividido pelo módulo de OB, vezes o seno de 115, né? Portanto, o θ seria o seno a menos 1, né? Aqui ficaria o OA, que é 125, ou perdão, aqui é AB, né? Dividido pelo AB, que a gente acabou de calcular aqui, que é 466,78, perdão, vezes o seno de 115, tá? Então, pessoal, aqui a gente conseguiria achar o θ, e aí com isso a gente consegue o quê? Encontrar as direções do AB, tá? Ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, tá? No outro vídeo da aula de hoje eu vou gravar os exercícios, né? Da representação de vetor tridimensional.